E aí pessoal, beleza? Mais uma aula de filosofia para o primeiro ano. Primeiro ano, vamos lá comigo, presta atenção aqui, deixa eu ajeitar meus cabelos. Presta atenção, primeiro ano, tô bonito agora. Se liga aqui, galera. Aula passada a gente teve uma pequena introduçãozinha sobre os pré-socráticos e a gente vai continuar um pouquinho essa discussão hoje, certo? Eu vou apresentar 3 filósofos desse período. Para a gente entender um pouquinho, na prática, como é que se materializa o trabalho deles filosófico. Materializa um negócio que é filosófico, né? Mas assim, como é que eles construíram seus pensamentos e por que que isso representa uma mudança tão grande, desculpa, em relação aos paradigmas da época, tá? Em relação ao que era produzido e as formas de pensar, tá? A gente vai ver por que que esse momento a filosofia grega tem uma diferenciação do que acontecia ali no seu entorno, tá? Então, muita atenção aqui, porque o negócio é um pouco viagem. Eu quero que vocês se lembrem o seguinte: esses filósofos, esses primeiros filósofos, eles estão num período muito antigo, tá? E a gente não pode cometer o anacronismo de tentar entender o pensamento deles, na verdade, de valorizar o pensamento dele a partir do que a gente conhece hoje. Porque se a gente for pegar o que a gente conhece hoje, com o que esses caras sabiam, bicho, obviamente o conhecimento de 2000 não sei quantos anos atrás não é o mesmo que a gente tem hoje do mundo, né? E vai parecer um pouco viajado algumas coisas, né, como eu já disse para vocês, mas isso não quer dizer que aquele pensamento produzido naquela época não tenha tido um valor. Ele tem um valor importantíssimo, como a gente vai ver, tá? E então é isso, né? Eu ia dizer outra coisa, mas me esqueci o que era, então vamos lá logo direto aqui, tá? Aqui um pequeno esquemazinho sobre as escolas, que é algo bem simplificado, tá? Eu trouxe mais ilustrativo mesmo. Eu não pretendo trabalhar com todos esses filósofos, tá? A gente vai trabalhar só com alguns deles, mas no sentido da gente entender o pensamento geral e pegar algumas discussões que são bem legais, que algumas dessas discussões vão permear durante muito tempo, então vão estar presentes na história da filosofia. Então, para a gente se atentar um pouquinho a isso, tá? Vamos lá. Quem eram esses filósofos pré-socráticos no sentido amplo, tá? Sem dizer o nome. Mas por que filósofos pré-socráticos e o que eles têm em comum? Já que a gente vai falar de vários filósofos de vários lugares diferentes ao longo do período grego, tá? Presta atenção, eles são considerados os primeiros filósofos. Não são necessariamente temporalmente anteriores ao Sócrates. Alguns deles eram contemporâneos do Sócrates, tá? Mas as suas preocupações são anteriores a preocupação que o Sócrates traz na filosofia. Como assim, professor? O Sócrates, como a gente ainda vai ver, a gente ainda vai discutir, ele vai ter uma preocupação com o ser, ele vai ter uma preocupação com a nossa ética, ele vai ter uma preocupação com o conhecimento de uma forma mais relacionada ao ser humano, tá? Os filósofos pré-socráticos, eles têm uma preocupação maior com a natureza e com o funcionamento dela. Ou seja, a filosofia deles vai estar voltada para o que a gente chama de physis, tá? O estudo da natureza e do universo, digamos assim, é uma cosmologia, a compreensão da lógica que envolve o universo. Aí, pessoal, a gente tem que lembrar de uma coisinha que eu acho que eu já falei para vocês, mas vou ressaltar aqui, que eles vão procurar as relações de causa e efeito da realidade, tá? Eu faço isso, acontece isso, por quê e tal? Por que que existe o dia, existe a noite? Por que que durante uma parte do ano o dia é maior do que em outra parte do ano? Por que que tem uma parte do ano que tem um clima de um jeito? Por que que na outra parte do ano o clima é de outro jeito? Presta atenção, eles vão tentar entender o funcionamento do universo, do cosmos, certo? O funcionamento da natureza de uma forma diferente do que era feito muitas vezes até então. Como assim, professor? O que reinava, pessoal, era um pensamento mais religioso, tá? Mítico-religioso, digamos assim, mas não é de uma maneira negativa, tá? Não estou negativando aqui. Estou dizendo que é um pensamento diferente, uma compreensão diferente. Por quê?
Porque o filósofo, tá, no caso dos pré-socráticos que a gente está falando, eles vão tentar relacionar essas relações de causa e efeito naturais da realidade, certo? Na religião, você não faz isso. A religião, por exemplo, a religião ela vai explicar coisas que não são, como é que eu posso dizer assim, do funcionamento comum da Terra. Como assim, professor? Tem uma passagem na Bíblia em que, eu não lembro quem, se ajoelha e reza para Deus, pedindo para Deus fazer o Sol parar. O Sol para. Pessoal, isso é um movimento natural do Sol? Não. Então o que é que vai explicar aquilo ali? É algo extraordinário. Não é a relação de causa e efeito. É outra coisa, é uma relação com o sagrado, com o sobre-humano, sobrenatural, tá? Vejam, aqui a gente já vai ver que, por mais que pareça pra gente uma viagem o pensamento desses caras, a forma como eles vão entender a realidade já é uma outra. O que vai nos levar a novos caminhos, novas possibilidades. Que vai ter, como é que eu posso dizer? Que vão ter repercussões muito positivas para a humanidade, certo? Então vamos lá. Também conhecidos como filósofos da física, natureza, por se preocuparem com o funcionamento do universo e da natureza. Buscavam as relações de causa e efeito dos fenômenos naturais, agora trazendo explicações lógicas. Esses filósofos se interessavam pela origem do universo e buscavam descobrir o elemento primordial que teria dado origem a tudo. É o arquê, ou arqué, ou arché, não sei, tanto faz. Não sei como vocês preferirem chamar isso aí, tá? Pronunciar, na verdade. Desde que vocês lembrem que é o elemento que teria dado origem a tudo. Então esse arqué vai ser a preocupação deles, certo? Vai ser uma das preocupações centrais dos pré-socráticos. Aí, pessoal, eu trouxe 3 nomes aqui pra gente falar hoje. Eu quero trazer mais 2 para a semana que vem, 2 ou 3 para a semana que vem. Mas o importante hoje é a gente se atentar como é que cada um desses caras via o funcionamento desse universo, tá? Que respostas eles deram para essas questões aqui, e como é que eles chegaram nessas conclusões. A gente vai ver que, por mais que esses caras estivessem errados, a gente tem descobertas muito legais, muito interessantes, e a gente tem um pensamento formado por outra forma, o que é um avanço muito grande para o conhecimento humano, certo? Vamos lá, presta atenção aqui. Eu trouxe primeiro esse aqui, Tales de Mileto. Esse daí é considerado o primeiro filósofo grego, vocês devem conhecer ele das aulas de matemática, Teorema de Tales. Qual é o Teorema de Tales, professor? Sei não, pergunto depois pro professor de matemática aí. Presta atenção, Teorema de Tales, né, da matemática e tal, que ele vai falar lá dos triângulos. Aí até parece que eu sei, né, mano? Aí presta atenção, aí o Tales, ele vai ser considerado esse primeiro filósofo, certo? Que ele vai fazer várias observações, não só matemáticas, mas epistemológicas. Presta atenção, o que é que esse cara vai dizer, o Tales? Ele está querendo saber o elemento primordial que dá a origem a tudo no universo, tá? E aí o que é que ele vai fazer? Lembre-se, nessa época, os gregos, eles comercializavam e eles se relacionavam com vários outros povos. No caso aqui, o Tales, ele vai para o Egito. Quando ele vai para o Egito, o que é que ele percebe? A importância do rio Nilo para aquele povo. Vixe, macho, olha aí como é legal desse rio aí. Vixe, mas os caras aproveitam o rio aí para fazer as plantações. Pô, bicho, os caras se garantem, viu? Olha aí. E ele percebe que o rio Nilo é fundamental para o Egito existir enquanto sociedade daquela forma. Aí, presta atenção, ele começa a pensar em como a água está relacionada à vida da gente. Como a água é um elemento fundamental. Qual é a conclusão que ele chega? Que a água seria o arqué, esse elemento primordial, tá? Que daria origem a tudo. Professor, eu entendi não. Por que ele achou que era a água? Presta atenção. Pessoal, eu já falei pra vocês isso aqui, eu acho, mas, tipo, aquele caso em que caiu o prédio aqui em Fortaleza, né, o edifício André, a gente vê que depois de 72 horas, o grupo de salvamento lá, os bombeiros e tal,
eles desistem, eles dão por, como é que eu posso dizer, eles desistem de encontrar alguém vivo. Por quê? Porque depois de 72 horas é muito difícil ainda ter uma pessoa vivendo em condições extremas sem beber água. O corpo humano só pode passar no máximo 5 dias sem beber água. O que acontece? 5 dias sem beber água. Olha aí. Olha como a água é um elemento fundamental. O Egito, ele surge às margens do Nilo, ele precisa do Nilo. Nós precisamos de água. A água é o que dá funcionamento para nossas plantações. Quando a gente nasce, estoura a bolsa. Quando a gente morre, o corpo seca, perde água. Então vejam só, a percepção dele de que a água seria o arqué não é uma percepção aleatória, pessoal. Não é um divino que está mais explicando e não é um chute propriamente dito, tá? Por quê? Porque ele está observando como a água está presente em tudo. A maior parte do nosso planeta é coberto de água, os animais precisam de água para sobreviver, nós precisamos de água para sobreviver e todos esses outros fatores que a gente já falou. E aí vem uma percepção legal que o Tales tem. Ele percebe que a água aquecida ela vira vapor, a água resfriada ela vira gelo. Então o que é que ele percebeu? A água ela pode estar em vários estados, bicho. Se ela pode estar em vários estados, então ela poderia dar origem a coisas diferentes, como é que eu posso dizer, como é que é, macho? Com matérias, com estados físicos diferentes, tá? O sólido, o líquido, o gasoso. Então olha só, ó bicho, se a água dá origem ao sólido, o líquido e o gasoso, e se a gente precisa de água para tudo no mundo, para fazer o universo funcionar, então o que é que ele pensou? O elemento primordial, o arqué, só pode ser a água. Olha só a importância da água para o mundo. Então vejam só, não é um chute que ele está dando, tá? E olha como as descobertas dele são boas. No momento em que a gente tem uma ciência, um instrumental mesmo, material, muito arcaico, o cara está descobrindo esse tipo de coisa. É um avanço muito grande, tá? Para a sociedade. E aí, o Tales, ele pensava isso aí, tá? Mas aí, ó, olha só, o Tales ele não só construiu um conhecimento, não, ele também transmitiu conhecimento. E ele foi um professor de filosofia, digamos assim, porque ele vai preparar outras pessoas, inclusive esse cara aqui, Anaximandro de Mileto. Mileto, lembrando que é a cidade em que eles nasceram, tá? O Anaximandro ele vai ser discípulo do Tales, mas ele vai divergir com a visão do arqué. Para o Anaximandro, o arqué seria esse negocinho aqui, ó. O apeiron. Ixi, professor, já é isso, macho. Apeiron, que viagem é essa? O apeiron seria um elemento indefinido, infinito, que estaria por todo o universo, né? E que a gente não consegue definir direito. Como assim? Né? Se é indefinido, a gente não consegue definir. Como assim, professor? Entendi não. Para o Anaximandro, a água não podia ser o elemento primordial, porque ele dizia que, ora, se a água é um estado, se ela pode, o sólido, o líquido, o gasoso, a água ela tem esses 3 estados, não tem um estado certo aqui, que seria o original. E diabo é isso, mas não faz muito sentido não. Então ele dizia que não fazia muito sentido isso não. Que na verdade tinha que ser algo maior do que a água, porque a água a gente vê um limite dela na Terra, né? Ele dizia que teria que ser um elemento que ocupasse o universo todo. Esse elemento ele chamou de apeiron, tá? Um elemento infinito e indefinido. Alguns vão traduzir isso como... Como é, macho? Como infinito, uma coisa assim, tá? Mas esqueci o nome. Mas, sim, o que é que é legal também? Olha só outra coisa massa do pensamento do Anaximandro, tá? Nessa época aqui, sei lá, 500 anos antes... Foi mal. 500, 600 anos antes de Cristo. O Anaximandro, ele percebe que nós, seres humanos, uma criança, ela depende muito dos pais. E no ser humano tem uma coisa particular.
que os nossos bebês, eles demoram muito a conseguir sobreviver, digamos assim, por conta própria. Vejam aí, tipo, uma criança de 5 anos, ela não é dotada das capacidades físicas de produzir sua subsistência, digamos assim, diferente dos outros animais, que com essa idade aí já são, bem dizer, adultos, né? O que que ele vai perceber? Macho, ó, como é que o ser humano sobreviveu na natureza, disputando com outros animais, com essa consistência que ele tem, doido? Tem alguma coisa errada aí. Aí o que é que o Anaximandro percebe? O que é que ele pensa, né? Ele chega à seguinte conclusão. Os seres humanos não teriam sobrevivido na natureza se fosse da mesma forma com que nós somos hoje. A partir desse ponto, ele formula a ideia de que nós devemos ser o resultado de uma evolução. Ele não usava esse termo, tá? Mas uma transformação de um outro animal. Ele inclusive acreditava que nós viemos dos peixes. E alguns estudiosos dizem que ele dizia para a gente não comer peixe por conta disso, porque seriam nossos ancestrais, digamos assim, tá? E para a gente finalizar, pessoal, ó, o Anaximandro, ele também deixa um seguidor seu, tá? De grande importância, vai ser o Anaxímenes, também de Mileto. O Anaxímenes, vale-me Deus, ele vai concordar com o professor dele, com o mestre dele, de que o elemento primordial tinha que ser uma coisa infinita. Só que ele dizia assim, macho, ó, é uma coisa infinita, só que não é uma coisa indefinida, é uma coisa definida. Para ele, a gente tem uma coisa infinita que está em todo lugar e que é essencial, assim como a água, para a gente sobreviver, só que ela está em mais lugares, tá? E por isso faria mais sentido que fosse esse elemento, que é o ar. Para o Anaxímenes, seria o ar, o arqué, o princípio vital, o elemento primordial, que daria origem a todas as coisas no universo. Presta atenção, o que é que o Anaxímenes vai falar? Ele vai dizer que nós, seres humanos, o ar, todo lugar que a gente vai no mundo, ele está coberto de ar. Então o ar está em todo canto. E o ar é fundamental para a nossa vida. Se a galera que caiu, que foi soterrada debaixo de alguns escombros, de alguma caverna e tal, se essa galera ficar coberta sem oxigênio, o que é que vai acontecer com eles? Não vão sobreviver. Quando a gente vai subindo num lugar mais alto, o ar vai ficando rarefeito. O que vai acontecendo com a gente? A gente vai ficando mais cansado. Quando a gente morre, o que é que acontece? Primeiro sinal que a gente vai ver um filme, aí uma pessoa morreu. Não é só porque ela está assim, é porque ó, o cara vê assim a pulsação e vê a respiração. Se o ator lá está fazendo que é uma pessoa morta e está assim, ó, enchendo os peitos, o que é que a gente percebe? Não morreu não, está respirando, presta atenção. A respiração, então, para ele, o ar seria como uma alma. Quando a gente morre, essa alma vai embora, por isso que a gente não respira mais, tá? Então vejam só isso aqui. A respiração como um elemento primordial da nossa vida e o ar como um elemento primordial do universo. Certo? Então ele vai ter essa noção diferente dos outros dois. Pessoal, eu vou encerrando essa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o que eu tinha para trazer hoje, tá? Semana que vem a gente continua com outra discussão desses filósofos, beleza? Um abraço, valeu pessoal!